O mercado está entrando em modo defesa total, com as proteções chegando nos níveis mais altos dos últimos 7 anos. E não importa o que aconteça, o Estreito de Hormuz simplesmente não reabre. Kevin aqui, pessoal, eu me deparei com uma coisa bem interessante. Deixa eu compartilhar com vocês. Dá só uma olhada nisso aqui. Esse daqui é o nível de puts compradas do S&P nesse exato momento. É simplesmente o nível mais alto, é o maior nível de hedge, de proteção que o mercado está tomando faz 7 anos. Desde 2019 a gente não teve nada tão parecido com isso. Olha só o tamanho de hedge, de proteção que o mercado está nesse exato momento. Você vê que isso casa muito com pré-crises passadas, né? Aqui a gente teve o Covid em 2020, a gente teve o Liberation Day por aqui. Eu não me lembro se teve alguma coisa aqui entre 2023. 2023 foi o medo de recessão, né? Para quem se lembra, a gente passou ali no início do ano por um medo de recessão com a quebra do SV Bank. Então, olha só, a gente está agora nos níveis mais altos de proteção do mercado dos últimos 7 anos. É muito grande. Quando a gente fala que o mercado está sendo negligente com os riscos, não é totalmente verdade, né? O mercado já está absurdamente tomado em puts, em proteção nesse momento. São quase 70 bilhões de dólares aqui de proteção que o mercado tomou. E dá só uma olhada, né? A maioria para menos de um mês, né? E uma parte aqui para entre 1 a 2 meses, ou seja, são proteções curtas. O mercado está no nível mais alto tomado em puts nesse período entre 1 e 2 meses dos últimos 7 anos. O mercado está absolutamente protegido, o mercado está tentando fazer um hedge aqui no S&P principalmente para o caso de um crash. É isso que o mercado está fazendo e o que isso acaba levando é num baita de um short gama do mercado, né? O mercado está extremamente vendido em gama nesse momento. O que isso significa, né? O gama, ele mede a taxa de variação do delta em relação ao ativo subjacente, tá? Então isso são as gregas das opções, é um assunto um pouco complexo, mas para tentar simplificar, o que isso significa na prática, tá? Uma posição comprada em gama, quando a gente fala que o mercado está comprado em gama, significa que o mercado normalmente ele vai, se começar a subir, entrar uma defesa, e se começar a cair, entrar compras, entrar uma defesa também. Então o mercado ele defende altas e baixas quando ele está comprado em gama. Quando ele está vendido em gama, que é o caso aqui, você vê que é um dos níveis mais vendidos em gamas que a gente também já teve nos últimos anos, isso significa que o mercado vai amplificar os movimentos. Então, movimentos de queda levam a mais vendas forçadas e movimentos de alta levam a mais compras forçadas. Tá? Isso vai fortalecer o movimento do mercado. É o contrário de quando você está comprado em gama, que ele ajuda a amortecer a volatilidade. Aqui não, aqui a volatilidade trabalha para cima, a favor. Então você acaba tendo ainda mais vol. No caso do mercado começar a querer se cair ou subir, a gente vai ter aqui, obviamente, squeezes mais fortes acontecendo. E isso tudo é muito interessante, né? Porque embora o presidente Donald Trump, né, ele tenha na segunda-feira ali sinalizado para o mercado um possível fim de ofensiva dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, né, ele tentou de alguma forma apaziguar o mercado. A gente viu que o petróleo alto e o mercado crashando obviamente assusta ele. Esse desfecho, né, do que vai acontecer depende muito mais de uma resposta iraniana nesse momento do que propriamente algo que os Estados Unidos poderiam fazer. E o Irã ele vem respondendo aqui com a ideia de que eles ainda podem escalar esse conflito ao infinito, né? É isso que eles estão, de alguma forma, tentando defender. Eles têm feito, eles estão incluindo aqui ataques a infraestruturas energéticas do Golfo. Surgiram até rumores, né, de preparativos para minar o Estreito de Hormuz. Assim, tem tido várias práticas do Irã de demonstração de poder, de demonstração que eles podem continuar brigando nesse conflito, que eles podem continuar tentando atacar de alguma forma. Não se sabe se isso são ações, né? Essas ações deles é muito mais uma tentativa de aumentar de repente o poder de barganha deles,
caso eles precisem ir para alguma negociação, ou se propriamente é só uma demonstração de força antes de ir para as negociações, né? Mas a gente tem um lado, que é os Estados Unidos e Israel já disposto a conversar, já disposto a tentar acalmar os ares, quando do outro lado você tem o Irã ainda de alguma forma atacando e mostrando força, poder. Óbvio que ainda tem toda a questão do líder supremo, né? O Trump ele vem falando e enfatizando que ele quer colocar alguém que seja de alguma forma alinhado um pouco mais com os pensamentos dele, do Ocidente, talvez. Mas não parece que esse conflito ainda está tão perto de encerrar. Mas o interessante eu queria mostrar para vocês o quanto o mercado está de fato protegido. É uma das maiores proteções que o mercado já teve nos últimos anos. O mercado está sim absolutamente de olho no que está acontecendo lá no Irã. E de fato, assim, se a gente der uma olhada, os ataques têm diminuído, né? Isso parece positivo, né? De alguma forma o Irã ele continua demonstrando essa força, mas ele também diminuiu o número de ataques. Então, se a gente olhar aqui nos primeiros dias, né, teve uma série de ataques aos países em volta, né, do Irã, o Catar, o Kuwait, o Emirados Árabes Unidos, teve vários ataques ali em volta desses países, e esses ataques têm diminuído aqui nos últimos dias, tem tido cada vez menos ataques nos países em torno, o que pode sim significar que talvez o Irã está ainda demonstrando aqui que ele tem forças capazes para continuar lutando, mas já uma demonstração mais tímida desse poder, desses ataques, talvez acabando aqui a munição, talvez simplesmente tentando chegar de fato a um meio termo, tá? Mas os ataques têm diminuído, o que obviamente é um lado positivo para os mercados. Além disso, a gente também consegue olhar aqui pelo o tráfego aéreo na região, né, que ele tem voltado a acontecer, né? Então a gente consegue ver aqui que o aeroporto de Doha, de Abu Dhabi, tem voltado aqui a ter algum tipo de tráfego aéreo, o que é muito positivo, né? Porque por que isso é relevante, né? Porque a gente... o problema está todo nos navios, né? O que importa é o Estreito de Hormuz, é os navios não poderem passar. Mas isso mostra que, de alguma forma, está aberta aqui a mentalidade de correr algum risco, né? As pessoas voltam a tomar algum tipo de risco, né? Se os aviões voltam a trafegar o lugar, se esse fluxo volta a acontecer, mostra uma sinalização de que as pessoas começam a ficar novamente dispostas a tomar algum tipo de risco, de achar que de repente esse conflito está diminuindo e esse fluxo vai voltando. É natural talvez de imaginar que isso também vai se estender de alguma forma para o tráfego naval, né? E eles podem estar começando a ficarem dispostos a tomar algum tipo de risco com seguro e etc. É um fator muito positivo o fato da gente ter o tráfego aéreo voltando à normalidade, né? E uma coisa que chama muito a nossa atenção é em relação ao petróleo, né? O petróleo não para de subir, ele continua o seu movimento muito forte de alta, o que coloca todo o mercado em risco aqui, com medo do que pode vir a acontecer para frente, de uma possível recessão, de um petróleo de repente mais alto, esse spike no petróleo, quanto que isso vai continuar. E o interessante desse petróleo alto é que a gente consegue ver que está absolutamente em extremo backwardation, tá? Então, o que isso significa? Significa que o petróleo que está sendo comprado agora, o preço spot, ele é muito mais caro do que o preço futuro. E olha a diferença do que estava esse preço em fevereiro. Então, em fevereiro, a gente tinha um petróleo que estava sim em backwardation, né? Ele também estava negociando com essa dinâmica de petróleo futuro mais baixo, mas muito menos do que os patamares que a gente está agora, né? Agora está em níveis extremos. O petróleo spot está perto de $100, acima de $90 o barril, quando o petróleo de longo prazo, que coloca ali mais para o meio de 2027, negocia perto de $68, tá? O que isso na minha cabeça significa e que eu acho que faz mais sentido, né? A gente tem falado bastante que se o petróleo continuar, se esse conflito se estender e o Estreito de Hormuz continuar fechado por mais algum tempo, é natural a gente imaginar que o preço spot desse
barril, o preço base do barril de petróleo, ele vai ser mais alto ao longo do ano. Cada dia que o Estreito de Hormuz passa fechado, o natural é que o preço desse barril de petróleo, né, o base, suba um pouco. Então, se hoje está perto de $70, daqui a alguns dias vai estar mais perto de 75, depois de 80, 85. Então, cada dia que passa, que o Estreito continua fechado, esse preço do barril de petróleo vai seguir mais alto para o ano. Por quê? Porque a forma como os governos, como o mercado está tentando encontrar para resolver essa falta de petróleo no curto prazo é utilizando das reservas, né? O próprio Estados Unidos já trouxe aqui que eles vão utilizar as reservas deles, como a gente falou no último vídeo, eles vão utilizar as reservas estratégicas de petróleo, e se eles utilizarem as reservas estratégicas de petróleo, significa que mesmo que o Estreito de Hormuz normalize, você vai precisar comprar mais petróleo do que normalmente você compraria numa demanda normal de mercado, porque você vai precisar repor essa reserva lá na frente. Então você vai ter uma demanda maior de petróleo de toda forma para esse ano por conta desse choque que a gente teve aqui no curto prazo. Então isso vai chamando mais petróleo e isso vai chamando, obviamente, um preço de barril mais alto para o ano. Então por que o mercado está negociando com um petróleo tão baixo, com um preço de barril tão baixo lá na frente? No meu take, talvez o mercado já esteja aqui precificando a possibilidade de uma recessão, não esse ano, mas nesse espaço de tempo aqui, né, entre o final desse ano e o início de 2027. Porque se a gente for para uma recessão, aí faria muito sentido o preço do barril de petróleo voltar para esses patamares de preço tão baixos. Tá? Então talvez esse nível extremo de backwardation do barril de petróleo agora possa sim já ser um indicativo de que o mercado está, de repente, tradando aqui a possibilidade de uma recessão que não segue baixa. Tá? Se a gente olhar no Polymarket, o mercado está precificando algo entre 30% de recessão para esse ano nos Estados Unidos, que não é um nível baixo, né? Ele estava mais para 20%, 22% antes do conflito dos Estados Unidos com o Irã iniciar. Ele chegou a bater quase 40% e agora está mais perto dos níveis de 30%. Né? Eu não sei se eles já trazem aqui para 2027. Vamos ver. Não tem. Mas tudo bem. De toda forma, a gente consegue ver que o preço do mercado para uma recessão esse ano é de 1/3 de chances, né? Não é pequeno. O mercado, de alguma forma, já precifica sim essa possibilidade de recessão para esse ano no mercado. Então, talvez sim, esse preço do barril mais baixo lá na frente já também seja um indicativo de que é isso que o mercado está esperando. E o time para isso tudo é muito ruim, né? Porque a gente está na beira de começar um ciclo de corte de juros, especialmente no Brasil. Né? E o mercado ele já começa a colocar a possibilidade de talvez a gente nem cortar mais juros no Brasil nessa próxima reunião. O mercado já começa, você vê como diminuiu aqui as probabilidades de um corte de 50 basis points agora para março, né, para a próxima reunião que é na quarta-feira que vem. Começou a aumentar principalmente as chances de corte de 25 basis points ou ainda, né, a possibilidade que já estava praticamente morta começou a ressuscitar de uma manutenção dos juros. E muita gente ainda não compra essa ideia de que o Banco Central vai manter os juros, que ele vai segurar os juros nos patamares que estão agora, mas pensa comigo, né, se a gente passar por mais um final de semana com o Estreito de Hormuz fechado, mais um final de semana, o preço do barril de petróleo provavelmente vai dar um outro spike muito forte. Provavelmente a gente vai ver talvez os preços voltando para os patamares que estavam lá quando o mercado se assustou na madrugada do domingo para segunda. E se a gente for para a reunião do Copom com esse cenário, talvez dificulta bastante a vida do Galípolo, do Banco Central aqui, de começar um ciclo de corte de juros com muita confiança, especialmente que a gente também viu dados de varejo muito fortes no Brasil nesse início de ano, que vai jogando cada vez mais contra esse início de corte de juros, que é algo que não está no preço da bolsa ainda, né? O mercado começa a precificar, mais recente com essas últimas quedas que a gente teve, mas ainda não está no preço da bolsa, né? E lá nos Estados Unidos a gente pode ver que é um cenário bem parecido também, né? O mercado já jogou praticamente muito para baixo aqui a probabilidade do Fed cortar, trazer 3 cortes de juros esse ano, né? Você vê que o mercado já jogou lá para baixo. A possibilidade dele não cortar juros
mais esse ano e manter no patamar que está, subiu. Né, e você vê que ali a chance dos 2 ou 1 corte seguem mais ou menos estáveis, mas teve essa troca bem relevante, o mercado praticamente diminuindo a chance de ter mais cortes do que o esperado anteriormente, 3 cortes, e aumentando a chance de não ter nenhum. Né? Então foi mais ou menos essa movimentação que a gente está vendo em relação a corte de juros lá fora. Né? Então é isso. Segue uma dinâmica aqui complexa, difícil, muita coisa para acontecer, e o estreito segue fechado, sem nenhuma perspectiva ainda de abrir. O Trump segue tentando segurar o mercado no gogó, tentando derrubar o preço de petróleo falando das reservas, mas isso é uma solução paliativa e o mercado não vai comprar. A única chance da gente ter de fato o petróleo caindo é se o estreito voltar aos navios passarem a voltar a passar ali pelo estreito, né? Não precisa ser tudo. Se começar algo parcial, se começar a ter 30%, 40% do fluxo normal, provavelmente o mercado já vai começar a normalizar um pouco esse spike no preço do barril de petróleo, esse pânico mais forte em relação ao preço do barril de petróleo, e aí a gente pode começar a ter uma normalização. Mas se esse spike durar por muito mais tempo e a gente acabar tendo uma dinâmica de um preço de barril de petróleo mais alto ao longo do ano por conta disso, a gente pode sim falar de um cenário de recessão. Esse cenário, essa possibilidade vai crescer nos mercados e talvez a proteção que o mercado está tomando agora para o curto prazo seja muito cedo e a crise de verdade venha só lá na frente. Então é isso, se você quiser continuar acompanhando essa novela do Irã, e várias outras coisas sobre o mercado, vamos continuar postando vídeo sobre isso. Você também pode fazer parte da nossa comunidade, entrar no nosso grupo fechado, tá? Basta você entrar no link que está aí na descrição, você consegue entrar lá no nosso grupo fechado, onde a gente faz morning call e fala de vários outros assuntos do mercado. Tudo isso a gente vai trazendo ao longo do dia lá, com muito mais rapidez e velocidade conforme as coisas forem acontecendo. E se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, e por hoje é isso. Valeu e até mais!